Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Praxis, da nossa querida faculdade da FABAPAR, e que alegria estar aqui para conversar com você mais uma vez. Eu sou Thiago Vercelino e tenho tido o privilégio de caminhar com vocês na condução aí dos nossos assuntos, do nosso bate-papo, e hoje vamos falar sobre oração. Vamos conversar um pouquinho sobre a prática da oração. E aí, é só orar que Deus atende? A oração muda o coração de Deus? Deus se arrependeu porque alguém orou para ele? E a gente vai conversar sobre tudo isso um pouquinho, a prática do nosso dia a dia e quem sabe poder dar algumas dicas ou até assumir algumas das nossas fragilidades aqui, de quem está aqui gravando hoje sobre a prática da oração. Mas antes de a gente continuar e entrar no nosso papo em si, se apresenta aí, pessoal. Quem que tá aí na nossa rodinha de conversa hoje? Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é o Vilibaldo, né, professor da FABAPAR. Faz um tempo que eu não apareço aí, né, Tiagão? Tava oculto na minha caverna aqui, escrevendo minha tese de doutorado, agora surgiu um pouco, né? Alguns de vocês já me conhecem, quem não me conhece, eu sou professor principalmente da área de História ali na FABAPAR, que é a área da minha formação, né? Tenho graduação em Teologia, mas tenho graduação, mestrado e estou fazendo o doutorado agora em História. E talvez eu tenha algo para contribuir até pensando aí a história da oração também, né? Olha aí. Pessoal, eu sou o Renato, né, pastor aqui da Segunda Igreja Batista de Curitiba, também professor na FABAPAR, trabalho também ali com a parte de desenvolvimento dos vocacionados, né? Muito bom estar sempre aqui, né? Sempre que o Thiago chama e a minha agenda permite, né? Eu tô aqui com vocês e é sempre um prazer. Show, galera. O que é oração, então? Né? A gente tem a famosa frase, oração é falar com Deus, né? Então é só simplesmente falar aí, mano, beleza? Como é que tá? Tô passando por uns perrengues aqui, dá uma força, dá aquela fortalecida. O que é? Oração é falar com Deus? O que é oração? Perfeito. Oração é muitas coisas, né? Até tem um autor, Roland de Vaux, é o nome dele, ele diz: a oração é o ato fundamental da religião. Mas também não fala muita coisa, porque o que é essa religião? Qual que é o propósito? Né? Se eu tomar a religião como conectar a Deus, então a oração é falar com Deus, mas é também ouvir a Deus. É um duplo movimento. Se eu pensar a oração relacionada à vontade de Deus, e isso é algo bem forte, né? A oração é uma disposição que eu me submeto à vontade de Deus. Nesse sentido, até é interessante a gente pensar o porquê, né, essa prática de orar de joelho no chão. Precisa isso? Não precisa. Mas pode ser algo importante. Por quê? Porque quando a gente ora, igual diz o T.W. Mason, nós nos colocamos à disposição para fazer o que Deus sempre ordenou que fosse feito. A oração nos ajuda a lembrar também, pelo menos deveria, né? Que nós somos os servos e Deus é o Senhor. Então esse se colocar de joelho encurvado, que é muito difícil para nós, igual o Thiago lembrou, nessa vida corrida, nessa loucura que a gente vive, onde ninguém é nosso chefe, né? Eu tirar um tempo de olho fechado e me curvando é difícil, mas pode ser algo muito bom para me lembrar também, né? De que a minha vida não deve ser somente conforme a minha vontade. E a oração também envolve isso, né? Então a oração ela tem vários propósitos e por isso a oração não é só uma coisa. Aí a grande questão é que esses propósitos se encaixam ao longo da nossa vida também. Tem momentos que a gente precisa de uma direção de Deus, né? Tem momentos que a gente precisa abrir coração, tem momentos que a gente precisa de um direcionamento. Então tem momentos
diferentes e por isso a oração serve para diferentes propósitos. Pelo menos essa é a minha leitura, né? Eu gosto muito a gente fala pouco da vida de oração de Davi, né? Mas, cara, Salmos nada mais é do que os relatos, né? Os escritos dessa vida de oração, cara. E eu gosto muito de ler os Salmos entendendo, cara, Davi tava, tipo, de joelhos, quebrantado no quarto dele, fechado, em prantos ou em pânico. Enfim, depende ali da circunstância. Depende do salmo, né? Do salmo. Mas, cara, antes de Betseba, depois de Betseba. Isso! Mas se você assim, faça o exercício de ler salmos, tentando se colocar no lugar de Davi, entendendo o plano de fundo, que alguns a gente consegue, né, fazer essa leitura e falar, cara, Davi tava aqui completamente entregue na presença de Deus, falando com ele, com cânticos, com hinos, com o que ele tinha para expressar a Deus. Eu acho que essa essa é a forma mais natural da gente ir à presença de Deus, que realmente você parar para começar um tempo de dobrar os joelhos, de não sei o que, tipo, a oração litúrgica, como o Vili citou, tipo, talvez ela não seja uma oração natural. E eu entendo que Deus espera de nós essa oração natural, essa oração comum, né? A oração extraordinária, que, tipo, não tem nada demais senão o estar ali na presença de Deus. E Davi fazia isso de forma muito mais gestosa. Ele tinha, né, esse hábito, e eu acho que ele tem muito a nos ensinar pela característica da oração dele, da maneira dele se comunicar com Deus. Assim. Eu gosto muito de olhar para os Salmos sob essa perspectiva. Eu penso em duas coisinhas que para mim mostram muito, eu acho que elas se relacionam bem, sobre o que é oração. Primeiro, para mim, oração é depender de Deus, né? E se a gente for fazer uma avaliação, primeiro a gente tem textos bíblicos que nos mostram isso, né? Então, não andem ansiosos por coisa alguma, antes apresentem a Deus com oração e súplica aquilo que está no seu coração. Então é o momento de eu depender. Então, se eu estou vivendo uma circunstância de dificuldade, peraí, não preciso ficar ansioso com isso, antes eu coloco, então, dependência. Eu dependo de Deus, Deus, tá aqui, tá rolando isso. Gosto muito desse sentido de dependência. E uma coisa que se relaciona muito com isso para mim, que é uma linguagem de uma literatura, né, meio John Piper, assim, que é o fato de que a oração, ela também é um momento de glorificação a Deus, né? Porque a gente tem aquela questão do oração como o pedido que eu faço, né? Então eu vou pedir a Deus. Mas oração glorifica a Deus. Por quê? Como eu já falei, eu mostro que eu dependo dele, né? Mas oração é o momento onde eu posso falar com ele para exaltá-lo, né? Então eu glorifico a ele dizendo que eu dependo dele, mas eu glorifico a ele dizendo, Deus, o Senhor é o Deus da minha salvação, né? Citando os salmistas, né? O Senhor é o Criador do universo. Deus, olha, os céus proclamam a tua glória, né? Citando outro salmo. Então a gente vê até nos próprios salmos como a oração ela pode glorificar a Deus. Eu gosto muito dessas duas realidades. O que é oração? Uma conversa com Deus, um momento onde eu converso com Deus, para demonstrar que eu dependo dele e para glorificá-lo através desse momento. Tem um teólogo que ele até separa os salmos, né? Entre salmos de louvor e salmos de lamento. Praise and Lament, né? O Klaus Westermann. E a oração é a mesma coisa, né? A oração é pedido e agradecimento. Só que às vezes a gente... Deveria ser, né, Vili? Deveria, né? Só que às vezes a gente separa muito isso, né? Eu acho que é muito importante, mesmo que a gente faça uma oração de pedido, apresentar o agradecimento pelo que Deus tem feito na nossa vida. E da mesma forma, quando a gente faz uma oração de agradecimento, não ser também falso com Deus e fingir, né, que a gente não tem algo que a gente deseja. Então eu acho que a sinceridade é o principal também na oração, que envolve isso, né, esse abrir o coração que vocês dois estavam falando, né? E glorificar a Deus é fundamental. E a oração é o que vai dar sentido também à própria religião, né? Poxa, no culto a gente vai lá e exalta a Deus, louva, e tudo. Mas o culto só faz sentido quando a gente tem uma vida de oração. Até o próprio Davi, né, o Salmo 141, verso 2, diz assim, né, Salmo de Davi: seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. O que ele está dizendo? Olha, o meu incenso, minha oferta que realmente importa é o meu relacionamento diante de Deus. A minha oração com Deus, o meu contato com Deus. E acaba sendo. E às vezes a gente
terceiriza muito a nossa espiritualidade jogando pro domingo, jogando pro culto. E é muito importante o culto, mas o momento a sós com Deus também é fundamental, né? Então essa balança, hoje em dia, ela tá muito desproporcional. Ou o cara fica sozinho, né, se afasta totalmente da igreja, ou o cara só no domingo tem algum relacionamento com Deus, entre aspas, e no dia a dia acaba se afastando disso. E a gente precisa ter esses dois elementos. Então é uma tecla que eu tô apertando bastante, mas é que realmente é algo muito importante da gente pensar, né? A gente, quando tava em off ainda conversando sobre o que a gente ia conversar aqui, eu fui abrir uma chave linguística aqui para lembrar de um termo que a gente estava estudando, o Vili contribuiu, e daí fui ver aqui, e caiu um papel, gente, ó, caiu um papel dessa chave linguística. Aí olha que interessante, o papel é um momento de oração da juventude da igreja, né? Eu fui pastor de jovens por 8 anos, aí tá aqui, ó, motivos de oração. Antes de orarmos, vamos explicar o nosso pare para orar, que era um ministério que estava surgindo lá na igreja da juventude, que era para orar. E daí tem um monte de pedidos de oração. Então, só queria mostrar que Deus está nesse negócio. Não é por causa disso que Deus está no negócio, mas mas só a curiosidade. Mas deixa eu aproveitar essa fala do Vili, e a gente citou aqui essa questão da oração comunitária e a oração individual. E entender o que é oração talvez nos ajude um pouquinho a entender essas duas diferenças, oração comunitária e oração individual. Porque quando a gente vai falar assim, né, qual é o lugar de a gente orar? Aonde a gente vai orar? E duas coisas vêm muito à nossa cabeça. Primeiro, eu oro na igreja, né, porque na igreja a gente faz oração, né? E segundo, a gente vai lembrar de Jesus, né, quando vocês forem orar, não orem como aqueles que vão na frente, na praça, né, para mostrar a eloquência. E é interessante porque são 3 exemplos ali, né? É oração, o jejum e o dar esmolas, né? E a solidariedade, né? Que são 3 broncas com relação à hipocrisia dos discípulos. Atos religiosos, né? 3 atos religiosos que Jesus critica. E um deles é a oração. Então a gente pega e lembra, ó, então vá no secreto, né? Que aquele que vê em secreto, não aquele que vê em público, né? Que aquele que vê em secreto te recompensará. E o mais interessante é que a bronca de Jesus, ela é bem dada, assim, entendeu? Porque você quer recompensa porque se você ora em público, se você faz isso em público, você já vai ter ganhado a recompensa de todo mundo que viu você em público. Então aquele que te recompensa em secreto não precisa te recompensar mais. Aí vale mais a pena qual recompensa? Aquele que te vê em secreto ou daquele que te viu em público? Aí dá aquele bug, né? Pô, pra eu orar em público, oração comunitária, ou orar quietinho, trancado no meu quarto? E aí, como a gente lidar com essa realidade da oração? Então, Thiago, olhando pro texto bíblico, assim, eu estudei bastante esse texto da oração do sermão, quando Jesus ensina a orar no Sermão do Monte. Esse secreto não é um lugar místico especial, nada mais era que o depósito das casas. As casas, antigamente, elas eram abertas, com janelas e portas que não trancavam, e a casa tinha apenas um cômodo, que era trancado, que era o cômodo onde era guardado ali aquilo que a casa tinha de valor e os mantimentos, para que não fossem roubados, ou enfim, para que todos tivessem acesso. Basicamente, o quarto secreto, entre aspas, né, o depósito, me fugiu a palavra que diz qual é o quarto aqui, mas nada mais era do que, tipo assim, aquele lugar onde só você tem acesso. Então, para mim, Jesus está falando muito mais, tipo, ore num lugar onde você realmente seja transparente e me apresente aquilo que você guarda para você, do que necessariamente um lugar místico, né, um santo dos santos, um local de oração. E às vezes a gente tá muito mais preocupado com esse ambiente do que com necessariamente o que nós vamos fazer quando realmente entrarmos no secreto, no sentido de estar ali reservado na presença de Deus, né, para que ninguém veja e para no secreto o Pai nos fale. Então esse secreto é muito mais de como nós estamos diante de Deus do que o local onde nós escolhemos para falar com Ele. O local diz respeito, né? É interessante, Filo de Alexandria, ele fala que os judeus têm por costume
ou naquele tempo, né, tinham por costume, no século I, ter dentro das casas um quartinho especial para oração também, sabe? Então, esse quartinho, eles levavam só comida, quando precisavam, e as Sagradas Escrituras. Então, é no sentido não de tornar mágico o espaço, igual o Renato está nos destacando aqui, mas de a gente separar o espaço. E separar o espaço é importante. Não por causa de uma mágica ou algo desse tipo, mas no sentido de a nossa mente precisa ter isso também, né? Igual eu aqui, estava escrevendo minha tese de doutorado, eu fiz algo muito errado. Eu, por algum tempo, comecei a escrever no meu notebook deitado na minha cama. Por que isso é muito errado? Por causa daquele espaço não é próprio para isso. É um espaço onde eu estava, meus filhos entravam direto, é o espaço onde eu durmo, aí eu queria dormir logo depois de desligar o computador, não dá certo. Então não era um espaço próprio para isso, né? Então era costume os judeus terem um quartinho onde eles iam, e poderia servir para vários propósitos, só que era um quarto onde eles tinham esse intuito de estar fora do ambiente normal, não porque é algo místico, mas para ter uma concentração na oração. Né? É igual, por que é bom ir para o monte orar? Não porque o monte te deixa mais perto de Deus, né? Mais alto, elevado, né? Mais alto, está pertinho de Deus. Não, é bom porque no monte não vai ter um monte de coisas acontecendo ao seu redor. Né? Ruídos, né? Os ruídos do dia a dia. Os ruídos, se tu der sorte, dependendo nem do o monte sinal que você do vai, celular tem uns ruídos pegar. esquisitos sim, né? Dependendo do monte tem uns ruídos. Depende do monte. Tem uns irmãos que vai pro monte já com uns ruídos esquisitos. Né? Com coisa aí que já complica. Mas ir pro monte é a mesma coisa que tu ir pra qualquer lugar que seja afastado. Né? Eu gosto muito de orar na praia. Né? Vendo o mar, gosto muito. Não que eu vá orar, sempre que eu vou orar, eu vou pra praia, imagina, né? Bom, se alguém aqui tiver a cara de pau de dizer que não gosta de orar na praia, né? Na praia a gente gosta de fazer qualquer coisa, pelo amor de Deus, né? Na praia. Mas é legal, melhor lugar. Melhor. Tem aquele exercício de contemplação, né? Você, ao mesmo tempo que você tá orando, às vezes você, na oração, contemplar a criação, né? Que também é uma maneira que Deus escolheu de se revelar a nós, né? Fica aquele diálogo, né? Aquele diálogo de nós falarmos com Deus e ao mesmo tempo Deus falar com ele. Tô dizendo que o mar faz barulho não, pelo amor de Deus, tá, gente? Mas a contemplar a criação, Deus fala com a gente, né? Nós o exaltamos, adoramos pela beleza dele, né? De fato, é uma questão... É um ambiente muito propício para a oração. Então a gente tem que orar, né? Seja em secreto e seja em público, né? Como uma oração comunitária, né? Mas é interessante que, se não me falha a memória, Jesus, ele fala poucas vezes, ou nós vemos poucas passagens, principalmente no Novo Testamento, de orações comunitárias, né? Existe o incentivo à oração, mas normalmente um incentivo a uma oração nos padrões que ele ensinou no Sermão do Monte. O como orar não fica tão explícito depois, né? Só fala pra gente orar, fala pra gente pedir, fala pra gente depender dele, né? Isso que eu acho, na minha opinião, mostra, completa aí, Vili, mas mostra muito o propósito da oração. Que a gente tem aquele famoso a tia ou o tio que vai orar no aniversário, né? E daí tem um monte de gente, né, lá no aniversário que não é crente, né? Aí começa a oração. Senhor Deus, que em nome de Jesus o Senhor mostre a todos que estão presentes que o Senhor morreu na cruz para morrer no... Peraí, a gente tá orando ou a gente tá tentando ensinar alguma coisa para alguém com a nossa oração? Entendeu? Então acho que vai muito do propósito, né? Essa prática da oração no secreto, no sentido de que se oração não for para se relacionar com Deus, ainda que comunitariamente, talvez a gente deva estar fazendo outra coisa que não seja de fato uma oração, né? O principal é o senso comunitário que Jesus nos apresenta através da oração do Pai Nosso, né? O próprio plural, né? Pai Nosso. Então a gente precisa ter esse senso comunitário no sentido de entender que o Pai não é só meu. Há outros filhos aqui, os quais eu preciso enxergar também, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Ou seja, uma compreensão também que a minha necessidade não é a única necessidade que deve ser vinculada à oração, mas a necessidade do outro também, né? Se eu tenho pão e meu irmão não tem, o pão nosso não foi alcançado, né? A oração do Pai Nosso, ela aproxima Deus de nós também, né? No sentido assim, cara, ele tá aqui, né? Ele é algo próximo, ele não é algo distante, né? Ó Altíssimo, né? Aquela coisa meio, sabe, longe, não. Pai Nosso, né? O pão nosso, aqui, ó. O coletivo traz pra perto, né? Poxa, a gente podia gravar um podcast só sobre o Pai Nosso, né? Mas olha que interessante Dá sim. Como ela é brilhante, né? É o Pai Nosso que estás nos céus. É o Pai íntimo, né? Aquele que a gente pode chamar de Abba, de papai, mas que ao mesmo tempo ele é grandioso, glorioso e ele está no céu, né? Negócio ambíguo, né, cara? O negócio, é aquela glorificação, né? De pedir para ele aquilo que é mais básico do meu dia a dia, né? Então, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, né? Imagina eu poder chegar diante do Deus vivo, maravilhoso, e chegar desse Deus assim, Deus, me perdoa, né? Não é algo assim, errei e o raio tá pronto, né? Fulminante. Não, Pai, me perdoa as nossas ofensas. Mas, pô, eu curti muito essa questão da comunidade no Pai Nosso, né? É tudo Pai Nosso, o nosso, as nossas ofensas. O Vili citou aqui sobre um trecho de um livro que um jovem me mandou aqui na igreja e falou, pastor, tava lendo esse livro aqui, não vou citar o livro, não vou citar o autor, né? É uma pessoa conhecida, né? Não é o E pediu a morte aqui para si, não é? Isso. Mas e da pessoa tirou e falou, pastor, eu tava lendo esse livro aqui e eu achei essa parte estranha, ela me printou. E o autor, ele defende a ideia da oração coletiva, inclusive para perdão dos pecados, coisas tipo, Senhor, perdoa os nossos pecados. Eu queria pedir oração pelo perdão do pecado do meu pai, mesmo que esse não seja alguém convertido a Deus, assim. Daí ele falou, pastor, o que você acha disso? Eu falei, rapaz, eu acho que o coletivo, ele tem um propósito, mas eu acho que esse propósito aí, ele tá ultrapassando a linha, assim, um pouco. E eu entrei num dilema com ela. Apresentei outros textos que falam da questão de cada um responderá por si, né? Filho não responderá pelo pecado do pai e tudo mais e tal, para mostrar para ela que existe uma responsabilidade individual, mesmo que a gente faça uma oração coletiva. Eu posso sim orar para que a minha comunidade, a minha família, que Deus os alcance, que eles possam, enfim, pedir perdão pelos seus pecados, reconhecer Cristo e tal, mas eu pedir pelo perdão do pecado daquele que não se arrependeu, eu acho aí uma oração comunitária um pouco além do papel dela. Eu queria a opinião de vocês aí pra gente discutir juntos aqui. O Pai Nosso fala, perdoa as nossas dívidas, mas é o nosso em sentido da comunidade cristã, que vai para além da família biológica, quem eu gostaria que Deus perdoasse, né? Porque mas sabe uma coisa que é interessante, Vili, que eu acho que o Pai Nosso fez com a sociedade? Nós estamos no Brasil numa sociedade majoritariamente cristã, né? Ainda que católicos, protestantes, tá? Mas uma sociedade majoritariamente cristã, ou que pelo menos, né, entendem a existência de um Deus, né, no qual pode se relacionar. E daí a prática do Pai Nosso, como uma oração comunitária, inclusive, né, vamos orar o Pai Nosso aqui e tudo mais, dá essa ideia de todo mundo fazer a oração, o Pai Nosso que estás no céu. E daí eu acho que uma coisa muito interessante, fica até de sugestão já, eu ia citar em algum momento, vou aproveitar para citar agora. Eu gosto muito do livretinho do Sproul, da R.C. Sproul, que fala sobre oração. Ele tem uma série de livretos, que chama Questões Cruciais, e uma delas é sobre oração. E é interessante que ele, no livreto, parece que não tem nada a ver, mas ele cita essa questão do Renato, que é o seguinte, essa ideia dessa oração comunitária de Pai Nosso, que todo mundo faz, toda essa oração que todos oramos, né? Eu joguei bola há muito tempo, curto muito jogar bola. Eu lembro, a gente ia pro campeonato, e antes de começar o jogo de futebol, o que a gente fazia? A rodinha, e vamos orar o Pai Nosso. Era o Pai Nosso e a Ave Maria, né? Aí o crente ficava quieto, né? Porque a Ave Maria não podia. Aí a gente ficava quieto, crente lá, todo mundo ficava vendo, todo mundo fazendo a Ave Maria e eu quieto lá. Mas a gente fazia oração no Pai Nosso. Só que é interessante o seguinte,
de entendermos a questão de que Deus não é pai de todo mundo. Deus, ele é criador de todo mundo. Pai é só de quem se transformou. Pai é quem cria. Só de quem se transformou em filho. E nós não somos todos filhos de Deus. Filhos de Deus é só aqueles que foram regenerados pela crença na cruz, no perdão dos pecados. Então, quando a gente vai fazer oração por um outro, não é uma coisa que é um relacionamento entre pai e filho. E só é pai de quem é filho de verdade. Filho de verdade é só quem entendeu a cruz e a salvação. Então não dá pra gente fazer esse negócio de oração. Por exemplo, né? Pastor, ora por mim. Eu sempre falo, oro, com certeza. Eu vou lá e oro. E eu apresento, obviamente, o pedido daquela pessoa. Né? Eu tive uma experiência, inclusive, no local onde eu trabalho, eu sou capelão lá, e uma pessoa pediu pra eu orar pela filha dela. E eu orei, era uma questão de enfermidade, e eu orei, mas na minha oração eu coloquei o pedido pela enfermidade, e ao mesmo tempo eu coloquei, e Deus, que esse seja um momento onde o Senhor se revele e que se faça conhecido. Essa é a minha oração, por quê? Porque, até onde eu entendo ali, não era uma oração de um filho para um pai ainda, a minha era. Mas ali ainda faltava esse conhecimento. Não era alguém que juntos podíamos orar, Pai Nosso que estás no céu, porque talvez ele não seja pai daquela pessoa que me pediu oração ainda. Então é um conceito muito importante de a gente entender que, né, entender que nessa questão não há cabimento para a gente orar pelo perdão dos pecados de outra pessoa, né? Mas essa questão do se tornar filho, né, é importantíssima, né? Porque no Brasil a gente tem esse costume, né? Todo mundo é filho de Deus. Mas João 1,12 diz, né? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então não é Somos todos criaturas. Todos criaturas. Filhos por adoção. Né? Então é algo bem diferente. Nessa questão de ser filho de Deus e Pai Nosso, conectando, né? Cara, tem uma experiência muito legal que eu vi quando eu fui num cemitério com a Érica Checan. A Érica, que é capelã, né? Eu ia no Hospital do Rocio com ela, falou, Vídeo, vamos comigo antes ali no cemitério? Eu falei, bora, não sei o que fazer, mas vamos. A Érica foi lá comigo e era um aniversário de morte de uma pessoa de família católica. Os católicos têm essa questão do aniversário de morte, né? E aí tava a família dessa pessoa e a Érica, né, trouxe a palavra, que eles convidaram ela para levar a palavra. E foi bem interessante. A Érica lembrou dessa pessoa, falou, olha, o que vocês lembram dela? E começaram a falar, e ela falou, olha, se nós cremos na Bíblia, cremos em Jesus Cristo, nós cremos que a morte não é o fim para ela. Mas nós estamos aqui e vamos sentir a falta dessa pessoa. Só que se nós somos filhos de Deus, podemos buscar em Deus, que é nosso Pai, o conforto e o cuidado. Então vamos orar para Deus, entendendo que Deus é o nosso Pai, que vocês são família dela, né? Família biológica, mas se nós cremos em Jesus, nós somos uma família espiritual. E aí ela falou, vamos orar então? Pai Nosso está no céu, todo mundo orou junto. Quando acabou, veio uma senhora católica e falou assim, sabe que eu oro... Ela falou, não falou ora, ela falou rezo, né? Sabe que eu rezo a oração do Pai Nosso desde que eu nasci e eu nunca tinha entendido que o Pai é nosso? Ali eu vi algo que é muito importante, gente, que às vezes você respeitar o modo de oração do outro pode ser fundamental para conectar a pessoa com Deus. A Érica podia ter orado de qualquer forma, poderia ter orado do modo evangélico de orar, digamos assim, mas ela escolheu rezar a oração do Pai Nosso, só que dando sentido a isso. Cara, foi extraordinário. Ali eu vi com muitas vezes... Pregou antes, mas pregou através da oração também. E aí aquilo conectou, fez as pessoas entenderem. Tenho certeza que aquelas pessoas nunca mais vão rezar o Pai Nosso da mesma forma, porque vão entender isso. Então, é uma consciência que às vezes as pessoas não têm. Por quê? Porque às vezes oram realmente... Igual a gente estava discutindo aqui, com vãs repetições, como diz, né, o texto bíblico. Até a gente conversou, não sei se eu posso entrar nisso, Thiago, ou fica meio... Vamos que a gente abre uma ala teológica aqui no nosso bate-papo.
É que é uma questãozinha teológica que a gente entrou aqui, mas a gente estava conversando sobre o termo que é traduzido como vãs repetições lá em Mateus 6:7. Aí eu estava pesquisando e é uma palavrinha que aparece só uma vez na Bíblia, né? Que é um verbo batologeo. Batologeo é um verbo que, como aparece só uma vez, é o que a gente chama de rápax. Então não tem outros textos bíblicos para a gente comparar e ver o sentido mais profundo, né? A gente só consegue ver em textos fora da Bíblia. E aí o Tiago achou uma chave bíblica ali que trouxe a informação a partir de uma comparação com o Septuaginta, né, Tiagão? Que é a ideia de repetições com relação à magia, né? A mágica, fórmulas, né? Fórmulas de oração, mágica, né? Então, tipo assim, vai sarar, né? De curar, né? Ficou parecendo uma cumba aqui, né? Vai sarar. Mas isso daí, como fórmulas mágicas, né? E tinha muito essas fórmulas na antiguidade, tanto no judaísmo como no cristianismo, né? Até foram descobertas vários papiros de fórmulas mágicas de cristãos do Egito, falando o nome de Deus, falando o nome de Jesus, o nome até de Maria, para conseguir várias coisas, expulsar demônio, proteção, etc. E eu fico pensando, será que hoje a gente não vive muitas vezes, não tem uma visão de oração como uma fórmula mágica também? E é algo que a gente precisa pensar, porque às vezes a gente lê esse vã repetição e joga contra os católicos, né? Já é porque os católicos rezam... agora. E não existia católico nesse tempo, né? Bom, os católicos vão dizer que eles já existiam, né? Mas enfim, não existia essa polarização. Tem a Bilibaldo que não é podcast de história agora. Né? Desculpe a minha digressão. Mas, puxando para hoje, para prática, né? Às vezes a gente também vê de uma forma mágica a oração, né? Sim. E aí, acho que uma grande pergunta a talvez o cristão já velho de igreja, né? Aquele que tem o relacionamento já com conceitos mais profundos sobre oração, né? Vem alguns textos bíblicos em mente, que é pedi e dar-se-vos-á, né? Vocês pedem e não recebem porque pedem mal, né? E aquela questão do... Para que serve a oração? Né? Nós vimos o que é, como que se faz, aonde se faz, mas para que serve a oração? Deus atende o meu pedido conforme a quantidade de vezes que eu oro? As repetições, elas adiantam de alguma coisa? Então não é para repetir, é só para ficar prestando atenção, para orar uma vez só pela mesma coisa. A oração tem o poder de mudar o coração de Deus, né? Então eu preciso muito que alguém seja curado. Então eu tenho que orar muito, e por isso que a pessoa é curada ou não, ou então, Jesus, Deus conduz a nossa conversa agora, mas aquela famosa frase, né? Você tem que pedir com fé, Jesus. Então, se eu tenho mais fé, existe melhores chances da minha oração ser atendida. O que determina ser mais fé? Então, será que todo mundo que não tem a oração respondida é porque orou com pouca fé? Galera, joguei aqui bastante coisa pra gente conversar e eu tô olhando o nosso reloginho ali, mas seja o que Deus quiser, vamos continuar o papo. Como é que a gente se relaciona um pouquinho com essas coisas, pessoal? Nesse ponto, Thiago, eu gosto muito de Paulo quando vai falar do seu espinho na carne. Não vou entrar nesse ponto aqui, mas ele fala que ele orou a Deus pedindo que Deus retirasse dele o espinho na carne e Deus não tirou, né? E ele entendeu que ele deveria, né, continuar com aquilo. E eu percebo assim que a oração, ela não muda o coração de Deus, a oração ela não muda a vontade de Deus, a oração não vai dizer para nós que Deus se arrependeu e ouviu o meu clamor, que ele repensou a posição dele, não. A oração nos fará entender de forma plena que Deus é soberano, independente da resposta ou ausência dessa resposta, né? Então eu acho que quando Paulo coloca ali diante de Deus que ele pediu para que Deus retirasse, né? Vai dizer que Paulo não orou com fé, vai dizer que Paulo não pediu com vontade aquilo ali, entendeu? Mas ele entendeu que Deus era soberano. Então, cara, a soberania de Deus me fez crer que isso aqui é isso aqui, vai ficar desse jeito e ponto final.
né? E se Deus tivesse curado, Deus seria soberano de igual forma. Então acho que essa é a nossa dificuldade, né? A não resposta de Deus não demonstra indiferença ou omissão da parte de Deus naquilo que pedimos e colocamos diante dele, simplesmente revela quem ele é, soberano. A gente ora com o pressuposto que a gente sabe o que é melhor para nós, que aquilo que a gente está pedindo, se for atendido, vai ser o melhor, que a gente não tem visão de conjunto, né? E aí acaba afetando a forma que a gente ora também, né? Até tem um autor, que é o Paul Vane, que é um historiador, que ele fala de uma das diferenças entre o cristianismo e o paganismo, era a oração, pelo que se orava e a forma com que se orava. Ele fala, olha, os romanos oravam por coisas supérfluas, digamos assim, né? Por uma boa colheita, por segurança, por bênção material. E oravam de que forma? Oravam de uma forma comercial com os seus deuses, né? Nós não devemos fazer assim, né? Nós não temos deuses que nos atendem, nós temos um Deus ao qual nós atendemos. Somos nós que somos o servo dele, né? Os servos dele, e não ele que é o nosso servo, né? Então às vezes a gente inverte os papéis também, né? A gente bota um Deus limitado na nossa mente, ao invés de ver realmente o Deus da Bíblia, igual você falou, né? Um texto que para mim é um paradoxo muito grande, e eu gosto sempre de citá-lo quando eu falo de oração, que é o seguinte: quando o povo pede para Deus um rei, e pensem, o povo pediu para Deus um rei, obviamente não era o desejo de Deus. Deus queria que o povo entendesse que ele era o rei, né? Afinal, estamos terminando o período dos juízes, então naquele tempo não havia rei, cada um agia conforme dava na cabeça, é o que diz lá no livro de Juízes. Então, no final daquele tempo de perseguição cíclica, né, que o povo recebia por causa do pecado, levantava um juiz, libertava o povo. No final desse período, o povo pede um rei. Eles olham para nações vizinhas e falam, ó Deus, queremos um rei, igual as nações vizinhas têm. E o intuito de Deus era que o povo de Deus se mostrasse diferente. Não era para eles serem iguais às nações vizinhas, era para eles serem diferentes, creem num Deus que é o rei deles. Eles não precisavam de um rei, o Deus era o próprio rei. Daí vem aquele negócio, né? Mas Deus atendeu um pedido do povo contrário à vontade dele? Não, de maneira alguma. Porque primeiro o texto não vai dizer que Deus mudou de ideia, aceitou o pedido. Não, Deus mostra em sua soberania, né, que eu vou então dar o rei que vocês estão pedindo, porque é através desse rei que eu vou mostrar quem eu sou. Porque esse rei vai governar sobre vocês e eu vou levantar Davi, que é a origem da minha casa, né? Jesus, né, o filho de Davi, viria deste rei, e deste rei Davi ele jamais afastaria o cedro. Então ele mostra em Saul o que ele não desejava para Israel como nação, para levantar Davi e mostrar, é isso que eu desejo para vocês como nação, né? Então não é atender um pedido contrário à vontade dele. Não, era inclusive mostrar através disso, na sua soberania, o que ele desejava, né? De fato, a oração não muda Deus, em hipótese alguma. Agora, isso significa que então não vamos orar, né? Não, já que acontece nada, vou orar para quê? Né? Porque é uma outra vertente, né? Não, é o famoso... Ele sabe de tudo. Senhor, tu sabes, né? Senhor, tu sabes, ele sabe de tudo. Eu acho que a gente cai no outro erro daí, né? Que é esquecer que oração é uma ordem. Deus manda orar. Orar sem cessar. Isso aí, orar sem cessar. Por que eu devo orar? Primeiro, porque Deus manda. A gente está falando aqui sobre vários motivos pelos quais orar. Dependência e tal. Mas, primeiro de tudo, a gente ora porque Deus manda a gente orar. É mais ou menos por aí? O que vocês acham? Isso aí é um motivo
suficiente para a gente orar todos os dias, né? E buscar ter uma vida de oração, né? Realizar a vontade de Deus. E realizando essa vontade, a gente vai ver também que a gente não sabe o que é melhor. Querendo ou não, com as nossas vãs teologias, às vezes também a gente não vê tanta razão para orar, né? E até no começo você brincou com algumas perguntas que às vezes se faz, né? Bom, se Deus sabe todas as coisas, por que orar? Ele vai mudar de opinião? E querendo ou não, com a nossa via teologia, a gente pode acabar pensando, não há razão para orar. Só que quando a gente olha biblicamente que há a ordem para nós orarmos, a gente entende também que o nosso papel não é pensar qual é o poder de Deus, se Deus vai mudar de opinião ou não. Nosso papel é obedecermos a Deus. Nós não somos Deus, nós somos os seus servos, né? Então eu pelo menos vejo dessa forma. Agora, uma outra característica que eu vejo nessa questão da oração, do porquê orar, eu acho que a gente pode voltar para aquele texto lá de Filipenses, que é o seguinte: se a gente pegar o parágrafo todo ali, né, não andeis ansiosos por coisa alguma, na verdade começa com alegre, o parágrafo começa: alegrem-se sempre no Senhor, outra vez os digo, alegrem-se, né? Aí não andeis ansiosos, aí o não andar ansioso tá conectado com antes apresentei tudo e tal, né? A oração não muda Deus, mas veja, a oração não me deixa ansioso. Tudo bem, volta lá, já gravamos episódios sobre aconselhamento bíblico, sobre aconselhamento cristão, sobre relacionamento dessas coisas, pra gente falar de ansiedade. Não é o objetivo aqui, mas o texto é muito claro. O texto diz, não andem ansiosos, antes apresenta então a solução. Ainda que a gente precise definir que tipo de ansiedade nós estamos falando, mas a solução para essa ansiedade é a oração. A oração significa que ele vai atender ou mudar tudo aquilo que está me deixando ansioso? Não. Mas a oração me transforma. Ela me tira a ansiedade. Então a oração, ela talvez não mude Deus. Aí agora eu vou roubar o jogo de palavras do Sproul, do livretinho, né? Que ele diz, oração não muda Deus, mas oração muda as coisas. Ela me coloca dependente, ela me tira ansiedade, ela talvez me conecta a uma solução para aquele problema que eu não estava pensando antes, né? Solução, de alguma forma, ela muda as coisas. Uma frase, né? Do Sproul. Oramos porque Deus nos ordena a orar, porque a oração glorifica a Deus e porque ela nos beneficia. Não porque Deus vai atender tudo aquilo que eu digo, né? Mas ela me beneficia, me faz bem. Eu tava lembrando, Thiago, quando a Ju tava grávida do Benjamin. E aí eu tava desesperado porque eu trabalhava só, pastor, tempo parcial lá na Igreja Batista Lindóia, e tava procurando emprego na época, né? Tinha terminado meu mestrado. E eu buscando emprego e desesperado, né? Aí eu lembro que até fui fazer fiz uma entrevista no Colégio Erasto Gärtner para trabalhar lá como professor de ensino religioso, que a gente tava conversando sobre isso, só que eu não te falei isso, né? Não falou, cara. Que ano que foi isso aí? Puxa, foi ali quando o Matheus tava saindo, o Matheus Negri. Puxa, aí, quase cara, então fomos companheiros de trabalho. Quase. Aí eu lembro que eu fiquei assim, puxa vida, é isso, né? Deus abriu a porta, fechou, tá certo, né? Porque eu fui lá, fiz a entrevista, eu lembro que não lembro o nome do diretor lá, ele falou, olha, quase tudo certo, não posso te garantir agora, mas pode esperar minha ligação que eu vou chamar você para trabalhar com a gente. E não chamou. E eu fiquei tão frustrado, e eu, vou colocar em oração, né? E cara, Deus me trouxe uma paz tão grande, mas tão grande, que depois eu fui entender que aquilo era o melhor. Eu não trabalhar lá foi o melhor, porque me levou a continuar procurando e eu consegui entrar na Fabapar, que é onde eu trabalho hoje, que é uma benção, que é onde eu entendo que é onde eu deveria estar, né? E às vezes a gente esquece que a oração, ela nos permite... Que lindo, Deus nos uniu em outro lugar depois. Deus nos uniu em outra instituição depois. Esse Sim. Deus parece que sabe o que faz, né, Thiago? Desculpa, mas é que ficou muito bonitinho. Eu tinha que falar essa frase agora. Mas
É legal de ver isso, né? E, poxa, eu tava desesperado realmente, porque o Benjamin tava quase nascendo. E ele nasceu um pouquinho depois, nasceu em março, final de março. Eu comecei a trabalhar no Fabapar, início de abril. Mas, cara, eu já tava em paz desde antes, porque eu entendi, né? Que se eu coloco nas mãos de Deus, eu preciso confiar. Não quer dizer que vai dar tudo certo do jeito que imagino. Mas as promessas de Deus vão se cumprir, né? O cuidado de Deus vai se manter sobre a nossa vida. E se a gente crê num Deus bíblico, né, a gente precisa confiar e a oração faz parte disso. Galera, é isso? Por mim, curti muito o nosso papo. Vamos fazer como de praxe aqui, ó. Só pra terminar de um jeitinho bem clichê. Ó, sem pregação, hein? Uma certeira, assim, ó. Quem tá ouvindo a gente, dá um conselho, assim, mas assim, na lata. Sem... Não, porque olha... Não, assim, ó, vai lá, faz isso. Dá um conselho pra quem tá ouvindo a gente aí sobre oração. Eu diria o seguinte, pare de buscar a Deus em busca de respostas. Deus não é teu guru espiritual, sabe? Deus é alguém que quer se relacionar com você, Deus é alguém que quer te ouvir de forma sincera e transparente. Deus é alguém que tem tipo, direção e sentido para tua vida. Enquanto você buscar Deus, né, para falar mais a respeito de você e ter respostas, né, ter sim e não de Deus, você vai ter muita dificuldade de experimentar da soberania desse Deus que é Pai, desse Deus que nos ama, e desse Deus que, de alguma forma muito especial, né, nos dá o privilégio de nos relacionarmos com Ele. Então, busque a Deus, né, com o coração mais derramado, né, e não faça dele alguém que vai te dizer apenas sim e não. Ele tem muito mais do que o sim e não para tua vida. Minha dica é: tire tempo de verdade para Deus também, né? A gente está acostumado aí, tá numa correria louca, né? Eu e o Renato escrevemos um livro que se relaciona com isso, né, Renato? Tem que fazer a propaganda e pediu para si a morte. Tem que vender. Bora vender. Todo mundo na Bíblia que pediu para si a morte fez isso numa oração. Exatamente, Thiago. Bela deixa. E Deus respondeu, e Deus responde. Então tire tempo para oração. E aí tá numa vida tão louca, gente. Nem que seja para pedir para si a morte, né? Nem que seja para isso. Mas tire tempo para orar de verdade, para realmente falar com Deus. Deixa o celular de lado, Tem gente que ora com a TV ligada, aí é palhaçada também, né? Porque a gente precisa ter uma conexão. A gente aqui não parou para conversar. Você espera que tenha parado um pouquinho. Talvez você esteja até trabalhando, ouvindo esse podcast. Mas para orar, pare realmente. Pô, deixa de lado as coisas que você está fazendo e entenda a importância da oração. Entenda o valor disso. Porque pode ser que você esteja satisfeito com a sua vida de oração. Mas o mais importante não é a sua satisfação. O mais importante é você buscar e entender a vontade de Deus. Deus abençoe. Amém. Portanto, quer comer, quer beber, façam tudo para a glória de Deus. É tudo, inclusive orar. Não é sobre a gente, é sobre Ele. Então não é a oração que vai ser sobre a gente também. A oração também é sobre Ele, que a gente não ore por causa de nós, mas que a gente possa orar por causa dele, né? Valeu, galera! Vamos terminar cantando aquela música. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. E assim a gente termina nosso Praxis. Até o próximo episódio, galera. Valeu!